Olá pessoal, meu nome é André Trave, sou psicólogo de São Paulo, da região da Vila Mariana, e eu venho hoje falar com vocês sobre um dos critérios diagnósticos para dependência química, e é chamado de tolerância. Então, o que seria isso? Seria, por exemplo, eu fazer um uso de cerveja, de uma lata de cerveja lá na adolescência ou na fase infantil, em que eu vou aumentando essa quantidade, em que hoje, na fase adulta, eu estou com uma quantidade maior do que iniciada. Então, se eu comecei lá com uma lata de cerveja, hoje, por exemplo, eu estou com 4 latas de cerveja num dia, ou eu estou com 2 garrafas lá que eu comecei com um copo, hoje eu estou com 5 garrafas, 4 garrafas, ou eu tive um acréscimo de destilados. Então, é um aumento de quantidade, referente ao início de uso. Outra possibilidade é o aumento de tempo que pode ocorrer. Então, por exemplo, eu comecei a fazer uso de um cigarro de maconha, experimentei um cigarro de maconha na adolescência, e eu fazia esse uso apenas no sábado. E hoje, no sábado à noite, eu fazia uso. E hoje, eu continuo às vezes com esse uso desse baseado, porém eu fracionei. Eu começo a fazer esse uso de manhã, eu faço alguns tragos, na hora do almoço outro, à tarde, e finalizo à noite. Ou seja, eu aumentei o período desse uso. Então, a quantidade ela permanece a mesma, porém eu apenas fracionei. Isso é muito raro que a gente vê, que a gente percebe aí, no caso de dependência, mas pode ser que aconteça. Então, isso também estará dentro da parte de tolerância, tá? Então, por que eu falo isso? Porque é importante para que a gente possa ir nos avaliando quanto ao nosso comportamento, quanto aos nossos usos, porque às vezes a gente olha para o outro e pontua muito o comportamento e a dinâmica do outro. Porém, eu não me dou conta que eu também estou, às vezes, no mesmo processo de desenvolvimento de fazer um uso abusivo de álcool, de outras substâncias químicas, caminhando aí a possibilidade de desencadear aí a dependência química, tá? Sempre eu vou falar que uma dependência química nunca ela vai retroceder ao uso abusivo de álcool e outras substâncias químicas, tá? Mas ao contrário, pode acontecer e é o que acontece. Eu ser um uso pesado, que a gente ouve muito aí comum, que as pessoas falam, no senso comum, em que eu não acredito que seja esse nome, que não existe um uso pesado, um uso leve, existe aí um uso não saudável e que vai gerar conflitos, seja internos ou externos. Então eu sempre vou olhar para esse comportamento, essa dinâmica em que vai gerar um certo conflito, uma certa angústia por mim ou pelo outro, tá? E isso é importante para que a gente vá se percebendo e percebendo ao nosso redor, para que a gente possa aí ter um estralo, eu falo assim, um estralo no sentido de percepção, até mesmo de avaliação, o momento que eu preciso pontuar, o momento que eu preciso orientar, o momento que eu preciso procurar um profissional especializado para que ele possa fazer um diagnóstico mais fidedigno, para que a gente possa ter um prognóstico saudável, para que esse paciente, para que esse ente querido, para que esse funcionário seja tratado aí adequadamente quanto ao quadro que está apresentando. Obrigado e até a próxima semana.